O exemplo 4.8 trata-se de um reator contínuo de tanque agitado, visto inicialmente no capítulo 2. No capítulo 4, ele faz algumas alterações. Nós temos um tanque, onde nesse tanque está entrando uma concentração pura A, uma vazão, uma concentração de reator Ca e uma temperatura inicial. Temos também entrando uma temperatura Tc, que ele diz que é um meio de resfriamento. De saída, nós temos uma concentração B, uma vazão Q, a concentração do reator Ca e a temperatura de saída. Dentro desse tanque, nós temos um volume, uma massa específica e uma temperatura. As considerações do problema são: mistura perfeita, massa específica constante, volume constante e vazão constante. Temos também a concentração inicial do reator constante e a temperatura de entrada, inicialmente, também constante. No capítulo 2, ele tratava esse termo K, ele substituía por duas funções, onde as duas equações elas continuavam lineares. Só que agora nós vamos substituir por uma outra função, que quando nós colocarmos nas duas equações, nós vamos ter duas equações não lineares. Então, o que o problema quer? Ele pede para calcular a função de transferência relacionando mudanças na concentração de reator, Ca, a mudanças na temperatura do refrigerante, Tc. Ou seja, o que ele quer saber? Como que a tua saída se comporta com uma variação na entrada? Nesse caso, as nossas variáveis, nós temos as variáveis uma variável de entrada, a temperatura de refrigerante, e nós temos duas variáveis de saída, que é a concentração do reator, que é o Ca, e a temperatura de saída. Ok. Devemos substituir o valor de K nas duas equações. No que a gente substituir, nós vamos ter a equação 1 e a 2 não lineares. Para a gente encontrar a nossa função de transferência, nós precisamos aplicar Laplace. Só que Laplace não pode ser aplicado em duas equações não lineares. Então, o que devemos fazer é linearizar as equações 1 e 2. Para linearizar, primeiro eu vou começar linearizando a equação 1, que é essa daqui. Para linearizar, nós utilizamos a aproximação por série de Taylor, onde temos a nossa derivada na variável de desvio em função do tempo, igual a nossa função no regime permanente, como a nossa função ela está em função da concentração A no regime permanente, a temperatura de saída T e a temperatura de entrada do refrigerante Tc, mais a nossa derivada parcial da função em relação à nossa concentração do reator no regime permanente, vezes a sua variável de desvio, mais a derivada da função em relação à temperatura de saída no regime permanente, vezes a temperatura de saída, que é a nossa variável de desvio, mais a derivada parcial da função em relação à temperatura de entrada do refrigerante no regime permanente, vezes a sua variável de desvio. Então, nós temos que a derivada parcial para cada termo vão ser essas parcelas aqui. Note que a nossa derivada da função em relação à temperatura de entrada, que é a do refrigerante, ela é zero, porque na nossa equação nós não temos uma temperatura Tc, não tem temperatura de refrigerante, nós só temos a temperatura de saída, desculpa. Então, essa parcela aqui é zero. Então, a equação linearizada, ela fica dessa forma. Nós temos a nossa primeira parcela com nossa variável de desvio, mais a nossa segunda parcela com a nossa variável de desvio. Agora eu vou linearizar a segunda equação.
que, lembrando, é essa daqui. Linearizando por série de Taylor, análogo como foi feito para a primeira equação, nós vamos ter que as derivadas parciais, elas vão ser essas parcelas. E por fim, a nossa linearização, ela vai ser da seguinte forma, análogo à equação 1. Mas para melhor visualizar, para não dificultar os nossos cálculos, eu vou considerar cada parcela que está na frente da minha variável de desvio, como por exemplo essa daqui, como por exemplo essa e essa daqui, eu vou chamar de constantes. Não só para a equação 2, tá? Para a equação 1 também. Eu vou chamar de constantes. Então, para a nossa primeira equação linearizada, nós vamos ter o A1, um A12, onde o nosso A11, desculpa, eu falei A1, é A11, tá? A11 e A12, onde o nosso A11 vai ser essa parcela que nós encontramos da derivada, e o A12 vai ser essa outra parcela que nós encontramos da derivada. E para a segunda equação linearizada, nós consideramos o A21, que é essa daqui, o A22 e o B2, igual como foi feito na equação linearizada. Aí eu defino o que é cada constante e, por fim, nós vamos poder aplicar Laplace. Veja que fica bem fácil de aplicar Laplace quando a gente deixa em funções só das nossas constantes, porque não vai ter um termo muito grande para a gente ficar analisando. Então, aplicando Laplace para a minha primeira equação linearizada, nós vamos ter essa resultante aqui. Note que eu não isolei a minha variável de desvio da concentração do reator. Por enquanto, eu deixei dessa forma. E veja que nós temos em função o nosso T'(S), a nossa variável de desvio de saída, que é o nosso T'. Para a segunda equação, eu vou também aplicar Laplace e eu vou ter essa seguinte expressão aqui. Porém, como a nossa função de transferência é de CA e TC, eu vou isolar essa temperatura de saída da segunda equação ali que eu fiz a transformada, e esse TS eu vou substituir na minha equação 1. Com isso, eu vou ter só a minha equação, o meu sistema, ele vai ser só em função de TC e CA. Então, substituindo TS na transformada 1, nós vamos ter essa aqui foi a nossa transformada 1, o nosso TS da equação 2, que é esse aqui, nós vamos substituir no TS, no T', na nossa variável de desvio da primeira equação, nós vamos ter essa resposta. Só que a gente pode ajeitar. No que a gente for ajeitando, eu passo esse termo para cá, multiplicando. Enfim, eu vou rearranjando para que quando eu quiser voltar no tempo, eu consiga ter na minha tabela uma relação de Laplace com o tempo. E com a minha equação, com o meu sistema ajeitado, que é esse aqui, eu vou isolar a minha variável de desvio, que é a minha concentração do reator A, com a minha variável de desvio, que é a nossa temperatura de entrada, que é o de refrigerante, eu vou ter a minha função de transferência, que aqui eu isolei. E essa função de transferência, ela é dada de segunda ordem e não de primeira ordem.